Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grandes coisas tem feito o Senhor em nossas vidas, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o Deus de sempre. A Ele toda a honra e toda a glória e todo louvor. Só Ele é digno de ser louvado e exaltado. Exaltado em todos os lugares, em todos os momentos. A gratidão que temos que ter constantemente a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Por mais que a gente faça, ainda é pouco. Por tudo aquilo que Deus nos fez, nos faz e há de fazer ainda, para a honra e glória do Teu nome. Porque fiel é aquele que prometeu. E Deus continua sendo fiel com cada um de nós. Mesmo nós não sendo perfeitos, mesmo nós sendo falhos, fracos, mesmo nós não sendo merecedores de nada, mas Deus continua sendo Deus em nossas vidas. E Ele deseja que cada vez mais tenhamos uma afinidade com Ele, uma proximidade com Ele. Ele deseja que nós temos algo renovador com Ele. Tamanho as coisas que Ele nos tem para cada um de nós, porque a palavra dele nos diz. E isso nos garante porque Ele há de cumprir as suas promessas. A palavra dele diz que o que os olhos não viu e o que os ouvidos não ouviu, o que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem para cada um de nós. E como é bom exaltar o nome de Deus. E eu quero aqui exaltar o nome de Deus, dando um testemunho do que Ele fez em minha vida há muitos anos atrás. Há alguns anos atrás, há uns 12 anos atrás, mais ou menos, ou um pouco mais. Deus tem feito algo maravilhoso na minha vida. E eu não posso deixar de dizer o que Deus tem feito para honrar e glorificar o nome dele. Não para dizer que eu sou bom, que eu não sou. Não para dizer que sou perfeito, que eu não sou. Não para dizer que eu sou melhor, que eu não sou. Eu não sou nada. Sou apenas um pó. Sou apenas uma ovelha do aprisco de Deus, onde Ele deu o seu único Filho para morrer por mim e por você, pelos meus e pelos seus pecados. E Deus tem uma maneira dele trabalhar em nossas vidas que a gente nunca vai entender. E quando a gente não está nos caminhos do Senhor, quando a gente só diz que acredita em Deus e crê em Deus, mas não faz nada, ou não frequenta nada, nada somos. E que tipo de crença que é essa que temos, se nós não frequentamos nada? E eu era assim. Eu dizia ser de uma determinada religião, mas nem praticava, nem à igreja eu ia. Mas gostava muito de ouvir da palavra de Deus. Onde tinha alguém falando da palavra de Deus, eu gostava de ficar atento a essas palavras. Eu tive uma vida onde eu tenho 2 filhos maravilhosos que Deus me deu. Tenho 2 netos, um casal de netos maravilhosos.
eu amo. Mas antes de tudo isso, eu tenho uma profissão de pedreiro, sou pedreiro, faço pintura, mas não estou aqui para falar da minha profissão, do que eu faço. Eu estou aqui para falar do que Deus fez. Eu bebia, eu tinha o meu vício de bebida, que é uma das drogas do mundo, né? Alguns acham que droga é só o cigarro, a cocaína, a maconha. A bebida também é uma droga onde que, além dela acabar com a saúde do homem, ela acaba com famílias, destrói famílias, porque em algumas situações a mulher não suporta, os filhos não suportam ver o pai, ou talvez até a mãe, embriagados, às vezes discutindo, brigando violentamente por causa de bebida. E eu bebia. Eu estava a um ponto há uns 12 anos atrás, 12, um pouco mais. Eu bebia de uma determinada forma que na hora do meu almoço, quando saía do meu trabalho, eu parava em um bar, determinado bar, tomava ali minhas 2, 3 cervejas e às vezes nem ia em casa almoçar, comia um salgado se tivesse, se não, dali mesmo voltava, porque a hora passava, dali voltava para o trabalho. À tarde era o mesmo percurso, em vez de vir para casa, tomar um banho, descansar, estar com a esposa, não, era bar novamente, ajuntava com alguns amigos, algumas pessoas, e ali ficava até tarde tomando. Minha esposa hoje, ela já frequentava a igreja, e algumas vezes eu ia, mas ia por ir, não com vontade, nem com nenhum propósito. O único propósito que eu tinha é assim que eu saísse da igreja, ia numa lanchonete para mim tomar uma cerveja. Esse era o propósito. Mas Deus tem uma maneira de nos alcançar, né, de determinada forma. Por muitas vezes eu estava dentro da igreja, e é engraçado isso, que eu cheguei a questionar com o pastor na época era da igreja que eu frequento, a Igreja Batista. Na época era o pastor o Oswaldir Bellini. E muitas vezes eu estava ali, eu não sentava na frente, eu gostava de ficar só ali atrás quando eu ia. Minha esposa gostava de sentar na frente e eu não ia, falava que não ia. E por muitas vezes eu me irritava, principalmente na hora dos louvores. Me dava uma irritação, e por muitas vezes eu escutei uma voz no meu ouvido dizendo: sai daqui, que aqui não é do seu lugar. Várias vezes eu escutei isso. Questionei com o pastor a respeito disso. Aí ele disse para mim que eu teria que lutar contra isso. Mas lutar como? Se eu não tinha nenhum propósito. Lutar para quê? Para me vencer? Vencer o quê e para quê? Eu não tinha captado tudo aquilo ainda, né? O que significava ter Jesus na minha vida, né? Andar com Jesus. Eu não tinha. Então eu ia de vez em quando e não via a hora de eu sair para tomar minha cerveja, ou talvez deixava minha cerveja em casa gelada e para tomar. Por muitas vezes eu obrigava a minha esposa, quando fizesse compra, eu obrigava ela a comprar uma caixa de cerveja.
Chegou um ponto da, do meu vício na bebida, chegou o ponto de eu ter cerveja em casa e chegar em casa e não ter cerveja gelada. Eu passava ela debaixo da torneira um pouquinho, coisa de 1 minuto, e tomava. Ou seja, estava tomando cerveja natural. E todos os dias era assim. E algumas vezes eu chegava em casa, a minha esposa dizia o seguinte: ó, Deus me incomoda dessas palavras. Deus me incomoda para te dizer, para que você pare de beber, porque isso pode te causar um mal futuramente. E eu de imediato eu já questionava. Eu dizia da seguinte forma: ninguém fala para mim ficar em casa, que eu estou trabalhando muito. Era dessa forma, eu questionava. Bom, e o vício continuou e estava me dominando. Não era eu que estava dominando a bebida que estava me dominando. Isso eu fui perceber algum tempo depois. E várias vezes minha esposa me convidava para ir para a igreja. E eu não. Ela saía para ir para a igreja, às vezes eu saía para ir para o bar. Ou senão eu ficava aqui em casa tomando minha cerveja. Às vezes ela chegava e dizia: olha, hoje a palavra falou isso e isso, e eu cortava ela. Eu não deixava ela concluir. E dizia da seguinte forma: se eu quisesse ouvir, eu teria ido para a igreja. Assim eu fazia, assim eu dizia, rude, né, com ela, e ela querendo o melhor para mim, e eu nem sabia disso. E por várias vezes, na intenção de ir, às vezes me dava vontade de ir para a igreja, mas chegava em casa, algo parece que transformava assim um jeito de pensar, não o ambiente dentro de casa, mas o meu jeito de pensar. Eu vou lá fazer o quê? Estou cansado. É sempre uma desculpa. Dentro de um tempo, depois que ela me disse várias vezes, e começou a me dar uma dor na boca do estômago, que eu não sabia de onde vinha e o porquê que era aquilo. Uma dor na boca do estômago, mas eu não parava de beber. Inclusive eu dizia a ela que eu teria que fazer uma endoscopia para ver o que era aquela dor do estômago. Mas a bebida continuava, não parava. Depois de algum tempo que essas dores estavam sendo frequentes, eu cheguei em casa e eu tinha 3 cervejas Brahma em casa, não estava gelado, molhei, coloquei no freezer, tirei minha camisa, fiquei de calça de trabalho e ela estava escutando louvor. E era uma hora já um pouquinho avançada, estava quase na hora do culto, um dia de semana. E assim que eu cheguei, ela me disse o seguinte, ela falou: ó, Deus me incomoda para te dizer que para você largar de beber, porque isso vai tornar uma gravidade dentro de você. Aí eu subi nas nuvens, né, com ela. Aí eu questionei: por que Deus fala com você e não fala comigo? Sendo que nós moramos na mesma casa, só porque eu bebo? Ninguém fala para mim ficar uma semana em casa para mim descansar, que eu estou trabalhando demais. Eu vou continuar tomando minha cerveja. E peguei a cerveja e coloquei no freezer. Fui na sala, sentei e estava tocando um louvor, eu nem lembro que louvor que era. Ela foi, acabou de tomar o seu banho,
passou por detrás de mim, eu sentado no sofá, e foi para a igreja. E assim que ela saiu, eu comecei a questionar com Deus, a falar com Deus, da mesma forma que eu estou falando aqui, de voz alta. Comecei a perguntar, encostando Deus na parede com coisa que eu tenho ou tinha esse poder. Comecei a perguntar para Deus por que ele falava com ela e não falava comigo, só porque eu bebia. Nós morávamos na mesma casa, o mesmo direito que ela tinha de ele falar com ela, ele poderia falar comigo também. Essa foi uma das palavras que eu me lembro de ter falado quando eu estava sentado. Por que quando eu estava sentado? Porque até hoje eu não sei o que aconteceu e quanto tempo eu fiquei. Porque quando eu me dei conta, eu estava de bruço, de joelho, chorando, no chão e conversando com Deus. Eu não vi eu sair do sofá. Eu não me lembro. Já tentei por várias vezes pensar, lembrar da cena, mas eu não me lembro de ter levantado do sofá e ter me ajoelhado e debruçado no chão e ter começado a chorar. Eu sei que isso aconteceu. E as últimas palavras que eu me lembro que eu estava ajoelhado, chorando, conversando com Deus, eu disse para Deus o seguinte: Senhor, eu vou falar para o Senhor aquilo que eu falei para ela, para minha esposa. Se o Senhor não me ajudar, eu sozinho não vou conseguir. Eu quero mudar de vida. Eu sei que eu estou fazendo coisas erradas, mas sozinho eu não consigo. E tornei a dizer: se o Senhor não me ajudar, eu sozinho eu não vou conseguir. Respirei fundo, levantei e fui tomar um banho. Estava de calça comprida. Fui no meu quarto, peguei um short, uma cueca. Entrei no banheiro, tirei minha calça, o restante da minha roupa e entrei debaixo do chuveiro. Liguei o chuveiro e entrei debaixo. Porque eu entrei debaixo do chuveiro, meus amados, eu olhei para cima na água, me deu um reboliço na boca do meu estômago e eu vomitei. E aquilo parece que foi arrancando com a mão, puxando alguma coisa. E eu vomitei. Joguei aquelas, desculpa a expressão, mas é o que aconteceu e eu tenho que falar. E eu vomitei aquilo ali e junto com aquilo saiu uma bolha de sangue. Que se apertava, não estourava. Eu olhei aquilo ali, me espantei ao mesmo em alguns instantes, mas achei que aquilo ali poderia ter sido normal. Limpei o chão, joguei aquela sujeira fora e voltei a tomar banho de novo. Porque eu entrei debaixo do chuveiro novamente, com um outro reboliço na boca do meu estômago e aquilo como se fosse uma mão arrancando e mais uma bolha de sangue. Aí eu me preocupei, era a segunda bolha de sangue. E eu olhei aquilo, limpei ela, deixei num canto, falei, eu vou no hospital e vou levar essa bolha para mostrar para o médico. Só estava Deus e eu dentro da minha casa. Minha esposa tinha ido para a igreja. Peguei aquela bolha, limpei a sujeira do chão e voltei a tomar banho novamente. Mas no momento que eu estava tomando banho, eu falei assim, não vou levar a bolha não. Joguei a bolha fora novamente, no vaso e dei descarga. Acabei de tomar banho, fui me enxugar. Estou me enxugando, irmãos. Passei a toalha no rosto, no que eu passei a toalha no rosto, que eu fui descendo a toalha, uma voz disse no meu ouvido, você não precisa ir no médico, você está curado.
E eu me espantei com aquilo, porque era uma voz nítida, como se uma pessoa tivesse ali do meu lado falando comigo. E eu espantei, eu segurei, a porta do banheiro estava aberta, eu olhei de canto para ver se tinha alguém no corredor, não tinha. Fui na sala, não tinha. Fui nos quartos, olhei debaixo das camas, ninguém. Fui na varanda do fundo, ninguém. Voltei, meio espantado. Falei, vamos acabar de me trocar que eu vou no hospital. Peguei e entrei no quarto, como eu tinha pegado só o short. Entrei no quarto para pegar a roupa, uma bermuda, para poder ir ao hospital. E quando eu fui pegar a bermuda, irmãos, o meu braço, eu lembrei, o meu braço arrepiou e eu lembrei no que a voz me disse. A voz veio na minha mente, aquela lembrança do que a voz me disse dentro do banheiro. E de imediato eu soltei com a minha voz mesmo, como se estivesse respondendo para alguém. Eu estou curado. Dessa forma foi feito. Eu estou curado. Peguei, coloquei o short, a bermuda, coloquei o eco short. Eu tinha falado da cerveja, né? Que eu tinha colocado. Fui na cozinha, abri a geladeira, tirei a cerveja que eu tinha colocado para gelar um pouco. Abri a cerveja, despejei no copo. Esse foi o processo. Despejei no copo, voltei pro meu quarto para pentear o cabelo. Voltei para lá, peguei no copo e pensei comigo mesmo, essa é a última cerveja que eu vou tomar. Mas Deus já tinha me libertado e eu não sabia. No que eu virei o copo na boca, que a espuma relou no meu lábio, eu senti nojo. Faz 12 anos e meio, quase 13 anos que isso aconteceu. E eu tinha uma preocupação muito grande, porque meus amigos eram de bar. Os meus irmãos, eles fazem, até hoje, eles fazem reunião, sempre me chamam e a gente está sempre junto. Então a minha preocupação era essa. Mas Deus não faz nada pela metade. E eu não sabia. Eu fui saber depois que Deus não faz nada pela metade. E eu naquele medo, aí eu disse, falei, o que eu vou fazer? Naquela semana, como eu trabalho de pedreiro, eu fui montar uma varanda para encher de laje. Para poder encher no final de semana. Aí o rapaz me convidou para mim no domingo esparramar o concreto para eles, que ele pagava o meu dia. E eu preocupei, ele falou, depois a gente vai ter um churrasco, vai ter umas bebidas. E assim foi. Assim eu fiz, assim eu fui. Fiz o serviço, acabou. No que eu desci da escada, que estava tudo terminadinho, já tinha um pessoal lá embaixo, já assando carne, já, né? E quando vai finalizando a laje, é poucas pessoas que vai, escada. Terminei, aí já veio um rapaz com um copo de cerveja para mim, geladinha. Eu olhei para ele e falei assim, não, eu parei de beber. Ele falou que parou, rapaz, você bebeu até esses dias, você está cansado, toma aí. Falei, não quero. E ele insistiu, porque ele sabia que eu bebia. Muitas vezes a gente bebeu cerveja junto. E foi naquela semana que aconteceu isso. Aí eu peguei um copo de cerveja, ele virou as costas, eu coloquei o copo em cima da mesa, peguei um frasco de refrigerante, poti, peguei um copo, comecei a tomar. Eu tomei aquilo ali e participei com eles como se eu nunca tivesse tomado cerveja na minha vida. Isso é Deus que faz. Isso é Deus. O tempo passou
O tempo passou e estou trabalhando uns 5, 6 meses depois de Deus ter me feito isso em mim. Eu estou trabalhando numa casa, aí o Espírito Santo me fez lembrar da passagem da voz do ouvido, que eu estava curado. Porque eu também falei que estava curado, mas curado do quê? Né? E o Espírito Santo me fez lembrar da dor da boca do estômago. E de imediato eu lembrei da dor da boca do estômago e também lembrei no que a voz tinha me falado dentro do banheiro, que eu estava curado. E das bolhas de sangue. Aí, meus irmãos, que eu fui entender que naquele dia, coisa de... não deu 10 minutos que eu levantei do chão, que eu estava chorando, conversando com Deus. Naquele dia, Deus me deu os dois. Ele me deu um livramento e uma cura. O livramento da bebida, uma bolha. Uma cura das dores do estômago que estava me dando, que já era uma doença que estava se tornando crônica dentro de mim. Mas a palavra diz que de um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Deus é Deus em todo o tempo. Deus é Deus. E toda vez que nós precisarmos aquebrantar diante de Deus, Deus vai fazer milagres. Eu estou aqui para engrandecer o nome de Deus. Eu não sei quem, quando e onde alguém vai ouvir esse testemunho. Mas talvez esse testemunho serve para que você venha saber que Deus é um Deus fiel. Se nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa vontade, de toda a nossa força. Basta querermos, que Deus está sempre pronto para fazer, porque o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E o que é a verdade? Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, pois Deus abençoe vocês e que esse testemunho possa tocar no seu coração, que não sirva só para você, como para alguém, para sua família. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Amém.